Olá amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e te convido para mais um papo reto sobre assuntos da enfermagem. A carreira militar atrai milhares de jovens brasileiros por diversos motivos, que vão desde o sonho de ingressar nas Forças Armadas, servir e proteger a pátria, ou então, o mais comum de todos, obter a independência financeira e a estabilidade profissional. O ingresso nas Forças Armadas através de concursos públicos exige do candidato muito esforço, investimento, dedicação e disciplina aos estudos. Os processos seletivos são extremamente concorridos, mas em geral, os candidatos que planejam antecipadamente sua preparação física e intelectual conseguem alcançar seus objetivos e são premiados com a aprovação. No vídeo de hoje, vamos analisar as provas para técnico em enfermagem dos concursos para o CAP da Marinha e AGS da Escola de Especialista da Aeronáutica e para Sargento de Saúde da ESA, além de descobrir qual é o mais difícil e te dar algumas dicas de estudo para estes concursos. Antes de começarmos, quero agradecer a sua presença no canal, te convidar a se inscrever, ativar as notificações automáticas, curtir e compartilhar este vídeo. Na maioria das vezes, passar em concursos públicos não é uma tarefa das mais fáceis, pois a concorrência é extremamente grande e a quantidade de conhecimentos teóricos cobrados nas provas são absurdos. Em relação à concorrência, a relação candidato-vaga média para os concursos militares de nível médio para técnicos em enfermagem são as seguintes. Sargento de Saúde da ESA, a média é de 147 candidatos por vaga. O estágio para adaptação à graduação de sargento da Aeronáutica, a média é de 81 candidatos por vaga. E para o concurso para o Corpo de Auxiliar de Praças da Marinha, não foram encontrados dados em relação a candidato-vaga. Por isso, é extremamente importante conhecer as características da banca organizadora e o estilo das questões da prova teórica. Vamos agora fazer um comparativo entre as matérias exigidas e o estilo de questões cobradas nestes três concursos militares. Para criar uma linha de pensamento que te ofereça a credibilidade no que está sendo apresentado neste vídeo, a metodologia de análise das informações dos concursos foi baseada no método comparativo, amplamente empregado em pesquisas científicas. O eixo principal da comparação e análise está focado no programa e bibliografias sugeridas pelos editais, a quantidade de questões presentes nas provas, a quantidade de disciplinas cobradas nas provas e o estilo e complexidade das questões específicas em enfermagem. Itens como o número de vagas disponíveis e a relação candidato-vaga não serão utilizadas como parâmetros como critério de avaliação. Quem me conhece sabe que número baixo de vagas oferecidas ou alto número de inscritos na disputa por poucas vagas não é argumento ou álibi para não se inscrever no concurso. Se você está bem preparado e focado em seu objetivo, mesmo que esteja em disputa apenas uma vaga com uma relação candidato-vagas de 1000 para 1, continue estudando e fique tranquilo, porque a vaga é sua. Até porque você só precisa de uma única vaga para o ingresso na carreira pública. Conhecer o programa de disciplinas e estudar baseado na bibliografia sugerida no edital é um passo importante que o candidato deve seguir. Para a prova de conhecimentos específicos em enfermagem, a Diretoria de Ensino da Aeronáutica sugere os seguintes temas: Anatomia e Fisiologia Humana, Fundamentos de Enfermagem, Enfermagem Médico-Cirúrgica, Enfermagem Materno-Infantil, Enfermagem em Saúde Pública, Enfermagem Urgência e Emergência. Como esses 6 temas propostos pelo edital são exclusivamente encontrados em livros impressos, o candidato que não tem dinheiro para comprar o material didático vai ter grande dificuldade para poder estudar. Para a prova teórica de conhecimentos específicos em enfermagem para o cargo de Sargento de Saúde da ESA, a Diretoria de Ensino sugere os seguintes itens: Deontologia e Exercício Profissional, Fundamentos de Enfermagem, Enfermagem Médico-Cirúrgica, Enfermagem Materno-Infantil, Enfermagem em Saúde Pública, Programa Nacional de Imunizações e Enfermagem Psiquiátrica e Saúde Mental. Estes 7 temas específicos em enfermagem são baseados em conteúdo bibliográfico extraído de leis, decretos, portarias e manuais do Ministério da Saúde, de domínio público e disponível gratuitamente na internet, além de também contar com assuntos presentes em livros impressos. A parcial facilidade do acesso e a gratuidade do material para o estudo do candidato é um ponto positivo deste concurso. Para a prova teórica em enfermagem para o concurso para o CAP da Marinha, a Diretoria de Ensino definiu os seguintes temas para a elaboração das questões teóricas: ética e comportamento,
Fundamentos de enfermagem, enfermagem médico-cirúrgica, enfermagem materno-infantil, enfermagem em saúde pública e enfermagem psiquiátrica e saúde mental. Estes 6 temas de enfermagem também são baseados em conteúdo teórico presente em leis, decretos, portarias e manuais do Ministério da Saúde, de domínio público e disponíveis gratuitamente na internet. Mas também há assuntos que só constam em livros impressos, o que requer investimento financeiro por parte do candidato na aquisição do material didático para o estudo. Analisando esse quesito, o concurso para o estágio de adaptação à graduação de sargento da Aeronáutica é o mais difícil, porque nem todo candidato tem dinheiro para pagar um curso preparatório ou para comprar um material didático, enquanto o concurso da ESA e do CAP da Marinha, você pode obter o material disponível na internet. Classifico que é mais difícil você estudar para um concurso onde as referências bibliográficas são pautadas exclusivamente em livros. Então, o estágio de adaptação à graduação de sargento da Aeronáutica, como é o único concurso entre os 3 que só se baseia em livros, eu digo que ele é o mais difícil para que os candidatos tenham acesso ao material didático. A quantidade de questões que compõem uma prova de concurso público também é outro item que dificulta o bom desempenho de muitos candidatos e eleva o nível de dificuldade da prova. Provas muito extensas causam desgaste físico e mental durante sua realização, o que pode causar queda no desempenho, no rendimento intelectual do candidato. A prova para o concurso para o estágio de adaptação à graduação de sargento da Aeronáutica, voltado para a área da enfermagem, é composta por 100 questões divididas em 2 disciplinas, português e enfermagem. A prova para sargento de saúde da ESA é composta por 36 questões divididas em 4 disciplinas, além da redação. A prova para o ingresso no Corpo Auxiliar de Praças da Marinha é composta por 50 questões de enfermagem, além da redação. Analisando e comparando estes 3 concursos, podemos definir que o grande número de questões também dificulta o desempenho do candidato nas provas. Desta forma, o concurso para o estágio de adaptação à graduação de sargento da Aeronáutica foi eleito como o mais extenso, com 100 questões objetivas na prova. Outro quesito que define o grau de dificuldade de uma prova é a quantidade de disciplinas que são cobradas na prova do concurso. A prova para o estágio de adaptação à graduação de sargento de saúde da Aeronáutica é composta por 2 partes, com 40 questões de língua portuguesa e 60 questões de conhecimentos específicos em enfermagem, totalizando 100 questões objetivas. É importante lembrar que, além das 100 questões objetivas, neste concurso também há prova prática de conhecimentos técnicos em enfermagem. A prova para sargento de saúde da ESA é composta por 5 disciplinas diferentes, além de uma redação. Na prova para a área de saúde, área 3, são cobradas as seguintes disciplinas: matemática com 8 questões, língua portuguesa também com 8 questões, geografia e história do Brasil com 4 questões cada, conhecimentos de enfermagem com 12 questões, além de uma redação. A prova para o Corpo Auxiliar de Praças da Marinha do Brasil é composta apenas por 50 questões específicas em enfermagem e uma redação. Neste quesito, onde o número de disciplinas pode interferir diretamente na preparação, estudo e desempenho do candidato, ter uma prova com o menor número de disciplinas pode favorecer você. Então, como a prova da ESA é composta por 5 disciplinas diferentes e uma redação, foi eleita a mais difícil nesse quesito. Na parte final da nossa análise, vamos avaliar somente as questões específicas de conhecimento em enfermagem, que é a parte comum nos 3 concursos. Busquei avaliar as provas onde as questões que apresentam um enunciado que evocam a necessidade do candidato técnico em enfermagem em interpretar a situação proposta, realizando um raciocínio clínico em enfermagem e a busca fundamentada pela melhor técnica de aplicação dos cuidados em enfermagem, ou seja, eu busquei por questões inteligentes e que apresentam um enunciado bem elaborado. Em análise das provas do concurso para o estágio de adaptação à graduação de sargento, busquei os anos de 2005 até 2017 e foram encontradas as seguintes características das questões objetivas. As questões são multidisciplinares, abordando temas de língua portuguesa e conhecimentos específicos em enfermagem. As questões apresentam textos retirados de livros, leis e manuais. As questões possuem textos e enunciados curtos. As questões apresentam foco na aplicação e execução de técnicas assistenciais em enfermagem. Foi identificado que há repetição de questões de provas anteriores. E por final, as questões específicas são divididas por assuntos,
não sendo identificado o uso de mais de um tema numa mesma questão. Para ilustrar esta análise, vamos ver duas questões da prova para o estágio de adaptação à graduação de sargento do ano de 2017. A questão número 49 traz em seu enunciado o seguinte texto: como é chamada a presença de proteína na urina? Uma pergunta simples e puramente conceitual, que não exige raciocínio clínico do candidato. Já a questão número 53 tem como enunciado o seguinte texto: a inflamação de uma veia, categorizada como química, mecânica ou bacteriana, define-se por, em sua maioria, não há profundidade nas questões e basta o candidato fazer uma boa leitura da bibliografia sugerida no edital e treinar com a resolução das questões das provas anteriores. As provas deste concurso não são difíceis para aqueles que sabem estudar da forma correta. As provas da ESA apresentam questões com as seguintes características estruturais. As questões são multidisciplinares, abordando temas de matemática, língua portuguesa, geografia, história do Brasil e conhecimentos específicos em enfermagem. Muitas das questões apresentam textos retirados de livros, leis e manuais. As questões possuem textos e enunciados curtos. As questões apresentam foco na aplicação e execução de técnicas assistenciais em enfermagem. Evidenciou-se também a repetição de questões de provas dos anos anteriores. As questões possuem foco em conceitos e definições. E, por final, as questões específicas são divididas por assuntos, não sendo identificado o uso de mais de um tema numa mesma questão. Agora, vamos analisar questões da prova do ano de 2016. Uma das questões traz o seguinte enunciado: marque a alternativa que apresenta somente métodos contraceptivos hormonais. Outra questão da prova de 2016 é a seguinte: indivíduos hemofílicos não devem receber medicamentos como... Assim, a maioria das questões são apenas conceituais e retiradas de rodapés de livros e manuais. Fica bem claro que o raciocínio clínico em enfermagem é zero, bastando apenas executar uma boa leitura do conteúdo e refazer as questões das provas anteriores. As provas do concurso para o CAP da Marinha apresentam as seguintes características. As questões abordam exclusivamente assuntos específicos em enfermagem. As questões são baseadas em conceitos e definições. As questões apresentam textos retirados de livros, leis e manuais. As questões possuem textos e enunciados curtos. As questões apresentam foco na aplicação e execução de técnicas assistenciais em enfermagem. Há também repetição de questões de provas de anos anteriores. E, por final, as questões específicas são divididas por assuntos, não sendo identificado o uso de mais de um tema numa mesma questão. Como exemplo, separei duas questões do concurso do ano de 2014. Segundo o Sintra, que droga é indicada para intoxicações por inseticidas, organofosforados e carbamatos, por doses excessivas de fisoestigmina ou por cogumelos que apresentam nítida ação muscarínica. Outra questão, também na prova de 2014. Em todo recém-nascido cujo parto tenha acontecido por via vaginal, deve-se proceder à profilaxia ocular, que consiste na aplicação de... Novamente percebemos que a essência da cobrança das questões é a fundamentada em conceitos e definições. Após a aplicação do método comparativo dos editais e das provas dos concursos para técnico em enfermagem, destinado ao preenchimento de vagas no Exército, Marinha e Aeronáutica, temos o seguinte ranking de dificuldade. O concurso onde o programa e a bibliografia sugerida foram eleitos como os mais difíceis foi justamente a do estágio para adaptação à graduação de sargento da Aeronáutica. O concurso que possui o maior número de questões na prova objetiva também é para o estágio à adaptação à graduação de sargento da Aeronáutica. O concurso onde há o maior número de disciplinas cobradas na prova é justamente a prova de sargento de saúde da ESA. E para finalizar, o concurso que apresenta maior complexidade no estilo das questões é o do estágio à adaptação à graduação de sargento da Escola de Especialista da Aeronáutica. Após analisar de maneira individual cada quesito, foi possível definir qual é a prova mais difícil entre os 3 concursos militares para técnicos em enfermagem. O estágio de adaptação à graduação de sargento da Escola de Especialista da Aeronáutica foi eleito o mais difícil, sendo seguido pelo concurso da ESA e depois pelo CAP da Marinha.
Agora que você tem uma ideia do perfil e das características da prova de cada concurso, escolha o que melhor se enquadra em seus objetivos, crie um plano adequado de estudos e vá em busca da sua aprovação. Espero que o conteúdo deste vídeo colabore com o seu aprendizado. Inscreva-se no canal, ative as notificações automáticas, curta e compartilhe esse vídeo e também nos siga nas principais redes sociais. Um forte abraço, bom estudo e até a próxima. Tchau!